Você pode abrir seu microfone e responder para mim, só para ver se sai aqui o áudio, por gentileza? Por favor. É que eu era do pessoal do lado aqui. Eu conheço.
Oi, som, ei, ei, som. Não. Bom dia. O áudio está bem audível aqui no Zoom, tá? Só para avisá-los. Obrigado. Tá, mas aí? Certo, saiu. A apresentação está aparecendo bem também, inclusive ela está melhor do que ontem no primeiro dia, porque não tem nenhuma tarjinha em cima da apresentação. Parabéns aí pela configuração, ficou fantástico hoje. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado. Ficou novo técnico hoje. Chegou? Porque assim, todo dia tá ficando uma tarja cinza em cima ou do cabeçalho, ou fica no rodapé. E aí tem algum detalhezinho, às vezes o Instagram, o e-mail da pessoa, ou o título da apresentação, aí não dá para pegar tudo, né? Você quer um detalhezinho, uma informaçãozinha, falta ali, porque é um texto que está embaixo dessa tarja cinza que aparece aqui pra gente. Tá, quando for assim, você pode abrir o microfone e falar, tá? Que a gente... Ontem eu falei muito, desde segunda-feira eu já falando muito, até já Sério? sentindo é mal de Mandou tanto no chat falar. também? Mandou no chat, não? Já mandei no chat, já mandei na hora das aulas, na hora da apresentação, eu falei já, mas assim, às vezes acaba sendo muito intrusivo, né? Muito crítico. Eu tenho receio de ser rechaçado, eu prefiro não falar muito. E olha que eu falo. Chegamos para corrigir isso aí, beleza? Beleza, valeu, meu amigo, obrigado. Qualquer dúvida pode chamar aí, que a gente está na operação agora. Perfeito, obrigado. Ficou preocupado só com o meu vídeo. Não. Essa não funciona, não. Não funciona, não. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Só mais um minutinho, a gente começa. Esse é só passar do slide, velho. Tranquilo. Tô tomando café da manhã ainda. Opa, compartilha aí com a gente, cadê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar minha câmera aqui para apontar para vocês verem. Só clica na setinha aí e depois você comanda. Beleza? Essa aqui é minha mãe. Isso é o cara feio aqui. Lá de São Paulo, da feira que eu te falei, que eu tô fazendo. Aqui nós ainda estamos no café da manhã. Aqui a gente online também. Então é. Então, é isso aí, mas não dá não. Tem criança em casa lá no Rio, como é que eu vou fazer isso? Não dá não. Eu tenho que ir ali uns minutinhos para começar. A Verena.
Bora lá, galera. Vamos começando? A gente tem já uma galera online esperando, que chegou pontualmente, está tomando seu café. Obrigado aí por vocês terem vindo. Sei que hoje a chuva deve ter dado uma atrapalhada para vocês chegarem. Bom, eu sou o Estevam. Vou me apresentar aqui para quem, não sei se você já me conhecia, o Clélia já me conhecia, já fez meu curso. Eu vim falar de marcas e publishers. Publishers, como a gente conhece, né, publishers são aquelas marcas que estão hoje provendo conteúdo. No passado não era bem isso, né? Publishers eram aquelas marcas que eram veículos jornalísticos, né? Grandes veículos de mídia. Mas antes de me apresentar, antes de falar um pouquinho sobre o conteúdo, eu quero me apresentar um pouquinho mais para vocês. Eu falo que eu tenho 4 P's muito fortes na minha essência, né? Eu sou publicitário, então já trabalhei na Globo, já trabalhei na Vale, já trabalhei na TIM, sempre provendo projetos de conteúdo. Olá. Seja bem-vinda. Esse é o meu primeiro P, mas eu digo que esse é o P talvez menos importante na minha essência. Eu também sou palestrante, é o segundo P e o terceiro, né? Palestrante e professor. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou dar vários bom dias que a galera vai chegando, tá, gente? Mas faz parte do jogo. Então, eu dou aula na SPM no Rio. Vocês já perceberam, inclusive, que eu sou carioca. Esse não é um P, mas eu sou carioca. Dou aula na SPM do Rio, dou aula na SPM também de São Paulo. Acabei de dar um curso, se quer que está aqui. Gostou do meu curso, né? Eu espero na pausa, não mais. Eu dou um curso de Branded Content na SPM. Em breve vai ter uma turma online, então, para quem quiser, de São Paulo, vai rolar uma turma online e provavelmente mais uma presencial em São Paulo. Então, eu sou professor, também sou palestrante, já estou aqui com vocês, já palestrei em outros eventos, sempre falando sobre essência, conteúdo, propósito, né, como engajar audiências. E o meu último P, né, mas talvez o mais importante de todos, é esse aqui, né? Eu sou o pai dessas 2 pequenas crianças aqui. Bom dia, bom dia. Esse é o João e o Gabriel, meus filhos, eles têm 5 e quase 3 anos, o Gabriel mais novinho, e eu falo que isso está no centro da nossa história, né? E é isso provavelmente que faz eu estar aqui com vocês hoje, que eu estar trabalhando na Globo, que faz com que eu trabalhe para a TIM, trabalhe para a Vale, porque no final das contas aí a gente volta para casa, né? A gente volta para casa e a gente recebe o abraço, e isso que dá a energia para a gente continuar trabalhando. E eles que realmente, até hoje, eu mostro foto, mostro vídeo, né? Deu palestrando, deu dando aula, deu trabalhando, e eles ficam muito orgulhosos, assim, apesar de ter só 2 anos e 5 anos, mas eles se sentem muito felizes. Inclusive, eles pedem para que eu vá na creche falar sobre isso. E aí teve até uma situação que creche, não sei se vocês têm filho, mas assim, a creche tem o momento do profissão do pai, né? Profissão da mãe. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer lá? Porque assim, eu estava falando com vocês aqui, beleza, faz sentido, né? Mas como é que eu falo para crianças de 2 e 5 anos, né, sobre o meu trabalho? Cara, muito simples. Eu trouxe um elemento que é de diversão, mas que representava muito a minha essência, que é uma máquina fotográfica. Nosso amigo agora está tirando foto, por exemplo. Isso representa o nosso trabalho como publicitário, como comunicólogo, e também divertiu enlouquecidamente as crianças. Eu fiquei marcado para toda a vida daquelas crianças lá, porque as crianças só lembravam não de mim, mas do equipamento, que era um equipamento poderoso, igual aquele cara ali, por exemplo. Então, marca muito. Então, assim, eu acho que dentro de todos os meus P's, me apresentando um pouquinho aqui para a gente se conectar, acho que esse é o P mais importante, né? E aí, dando uma dica para quem tem filho, quem ainda não tem filho e quer ter filho, eu falo o seguinte, cara, se você quer ter filho, cara, tenha. É muito maneiro. Mas, cara, se você não quer ter um filho, cara, não tem não. É uma merda, cara. Dá um trabalho do cacete. Então, não faça isso com a vida de vocês, porque realmente você precisa se dedicar. Quem não quer ter minha filho, mãe me a minha mãe me fala que o homem, quando ele decide ter um filho, ele é um ótimo pai. Mas quando ele toma o susto que ele é um pai, dificilmente ele escolhe ser um ótimo pai.
Exatamente. E tem que ser uma escolha do homem, né? A mulher, ela pode ter filho a qualquer momento. Ela que decide, no caso, o corpo é dela, né? Aí se ela diz pro cara tá tomando anticoncepcional e aí mente e depois engravida e pro cara é um susto, Exato. ele pode se tornar um bom pai, pode, se ele quisesse e tal, tinha planos para o futuro, né? Mas foi antes do tempo que ele esperava, mas vai ser um esforço antecipado do lado do homem. Mas quando o cara pede para a mulher, vamos ter um filho, ele está disposto a ser o melhor pai, aquele pai que encosta de costa com a mulher na cama quando ela está embalando a criança com cólica, aquele pai que faz um mingau, aquele pai que fica com pressão no colo a noite todinha se tiver com febre, aquele pai que é o pai, né? Exato. E quando você não tem dúvida, você vai chegar uma hora que você vai ter que fazer escolhas, né? E quando tem escolher algo que você tinha dúvida, provavelmente essa coisa vai ficar como secundária. Mas, isso eu não vim falar sobre meus filhos. Não vim falar sobre paternidade, mas tem a ver com isso. O que eu vim falar tem a ver com isso. Porque quando a gente está contando história, é aquela junção que a gente viu lá de marcas e publishers, no passado, era como se fosse aquele pai que teve um filho e está tendo que lidar com aquele filho que ele não queria, talvez, né? Porque na prática, né, é uma pergunta que eu faço, né, que era uma vez dois amigos, né? Os publishers, como a gente conhece, principalmente como a gente conhecia no passado, né? E os canais de televisão, jornais, livros, né? Editoras. Esses eram os publishers há 10 anos atrás, 20 anos atrás. E esse amigo tinha um outro amigo muito importante. Eram as marcas. Por que eles eram amigos? Aí agora tentando conectar até com pais e filhos aqui, né? É aquele pai que precisa do filho e do filho que precisa do pai. É quase uma relação tipo, cara, vamos lá, vai rolar. São verdadeiramente amigos? Eles são verdadeiramente amigos? Gente, não são. Não são. Só que essa galera, gente, nesta época, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, essa galera que consumia esses publishers, eles tinham poucas formas de se distrair, né? De tirar a sua atenção. Então, realmente, para você captar e você consumir aqueles publishers, você basicamente assistia a televisão, você lia revista e jornal, você trocava mensagem direta, que era telefone, né, carta, ouvia rádio ao vivo e participava de experiências outdoor, né? Aí você realmente se desconectava. Essa era a realidade daquela época, onde os dois amigos eles tinham que conviver, porque um alimentava o outro, né? Um pagava a conta do outro e o outro se aproveitava do um para poder entrar nestes momentos de lazer das pessoas. E nesta época, gente, havia um estudo que falava que o nosso cérebro conseguia ficar concentrado por 45 a 60 minutos. 60 minutos que você ficava ali, ó. Mas por que a gente conseguia naquela época ficar tanto tempo? Porque você não tinha tanto desvio de atenção, né? Era muito fácil você conseguir realmente ficar focado 60 minutos. Relevância era algo importante, né? Mas ao mesmo tempo não era tão importante, e porque naquela época o mais importante era credibilidade. Credibilidade é o que faziam os publishers. E as marcas se conectavam aos publishers. Quais publishers que elas escolhiam? Claro, aquela que tinha relevância para aquela marca, mas principalmente aquela que tinha credibilidade. Por isso que a Globo, a Editora Abril, MTV, né, de acordo com o seu público, esses são os publishers que se sustentavam, né, que conseguiam ficar de pé por muito tempo. Só que aí chegou o momento de hoje. Aí chegou esse carinha aqui, que é um vírus que quer foder com a nossa vida. Ferrou. Aí lembra essa historinha aqui que era fácil? Naquela época era mole. Os publishers podiam trabalhar tranquilamente. Só que aí a gente vem, cara, assistir televisão, mas agora tem video on demand. Lê revista, mas tem blogueiro, tem influencer. Cara, tem mensagem direta, mas tem rede social pra caraca. Rádio ao vivo, mas tem podcast, tem streaming, tem Spotify.
participar de experiências outdoor, mas tem agora as experiências cada vez mais imersivas e online, gamificação pra caramba, né? Hoje você não joga videogame mais, você tem uma experiência imersiva, né? Então, quando você tem esse negócio aqui, que é eu digo que é isso aqui, que é muito legal, mas assim, cara, nosso cérebro frita toda hora, muda, porque olha só, olha esse número. Lembra que a gente falou que ficava 45 a 60 minutos? Cara, agora o nosso tempo de concentração é de 7 a 10 minutos, gente. Aí vocês acham o quê? Por que podcast é um sucesso? Porque o podcast dura mais ou menos esse tempo. Por que vocês acham que cada vez mais, não sei se vocês têm assistido algumas dessas séries, mas existem, olá, tudo bem? Algumas séries cada vez mais têm menos tempo. Duram 20 minutos, duram 25 minutos, né? Agora você fala assim, mas Estevão, mas o cinema continua bombando. Mas o cinema, gente, é aquele momento que você consegue sair do planeta quase, que você consegue focar os 60 minutos. Olá, tudo bem? Você consegue focar os 60 minutos. Você, inclusive, consegue, acho que eu vejo gente ainda pegando o celular no cinema, mas eu vejo pouca gente pegando o celular no cinema, porque realmente você entra num mundo paralelo ali. Agora, fora do cinema, é muito difícil. Eu, particularmente, eu tento ver séries, agora estava vendo o Succession. Inclusive, uma série espetacular, maravilhosa. Cada episódio tem quase 1 hora, gente. Quantas vezes eu consegui ver o episódio inteiro? Não sei. Quebrei várias vezes. E não é somente porque, fui dormir. Não. Porque cara, apitou um negócio aqui no celular, você desvirtua a atenção. Então, esse número aqui é super real. E mais do que isso, galera, a gente está vendo que todo mundo está publicando conteúdo. Então, não é somente porque os publishers mudaram. É porque nós somos publishers agora. E aí você fala, mas eu não sou influenciador. Cara, vocês são. Todos vocês são. Nem que seja para o pai de vocês. Vocês são influenciadores. Todos nós somos. E aí muda a realidade de sairmos daquele quadro onde tinham 2 amigos que eles se toleravam para esse quadro onde todos somos publishers, né? Claro que essa galera aqui, né, os veículos principais ainda são muito publishers, mas a gente sabe que, cara, agora tem uma galera aqui, cara, sou eu, pessoa comum, tem manita, tem criança, tem médico publicando conteúdo, galera. Tem médico publicando conteúdo. Eles são publishers. Sem falar nas marcas que agora elas deixam de ser apenas anunciantes para serem publishers. No meu curso eu falo, tem uma revista, não sei se a galera vai lembrar, tem uma revista que a Red Bull faz que não tem nada a ver com a marca. É uma revista de bem-estar e saúde. Ela é um publisher. E aí, por que ela está provendo esse tipo de conteúdo? Ela está se protegendo. E o Red Bull é o quê? Uma marca que, de alguma forma, vai contra o bem-estar das pessoas. Né? Coloca energias ali, mas, ao mesmo tempo, o que ela está fazendo no teu organismo, eu não sei. Então, ela está se protegendo para produzir conteúdos ligados a bem-estar que estejam indiretamente ligados a ela. Então, essas marcas estão interessadas nisso agora, só que de uma forma diferente, né? Porque agora a gente não tem mais aquele tempo para ler, né? Esse é um novo tempo onde está todo mundo conectado também, né? Olha que oportunidade legal, muito legal. Só que, cara, estar 100% conectado significa que, cara, pense o seguinte, pense que vocês estão agora num Palmeiras e Corinthians, todo mundo gritando e você precisa passar uma mensagem muito importante para uma pessoa que está a 2 metros de distância de você. Tá todo mundo gritando gol. Só que você tem que falar assim, gente, fui roubado. Qual a chance de alguém te ouvir? Talvez você tenha que fazer o quê? Gritar. E mais do que gritar, você talvez tenha que apelar para uma questão, antes de passar isso aqui, uma questão que perder, inclusive, a sua credibilidade para ser ouvido. Lembra o que a gente falou agora? Da importância, né, das mensagens dos publishers ligadas à credibilidade? E aí, nessa multidão, as pessoas têm apelado, não tem? A ponto de realmente perder a sua credibilidade para ganhar 6 segundos de atenção. Que aí depois ela fala assim, não, então, na verdade, eu não fui roubado. É que, na verdade, eu estava começando a falar aqui no bolso, eu vi um negócio legal que eu queria te mostrar. E, porra, calma aí, cara. Você me fez parar 6 segundos do meu precioso tempo para você mentir para mim? Significa o quê? E, gente, essa galera
está produzindo conteúdo enlouquecidamente para chamar a atenção, e provavelmente vocês já foram impactados por isso aqui, tenho certeza. 150 quilos de Nutella. Esse aqui é maravilhoso, gente. Esse aqui é maravilhoso. Perda de Pedro Bial é confirmada pela Globo e Brasil vai aos prantos. O que vocês entendem desse título aqui? Quem morreu? O Pedro. Cara, aí embaixo, tá tampado aqui, mas embaixo tem a legenda, que não é um momento de grito. O grito está aqui. Aí embaixo tem a legenda, assim. Pedro Bial lamenta muito a morte de sua amiga Marília Mendonça. Essa é a perda do Pedro Bial. Olha que mensagem difícil de você pegar, mas ele aproveita da exposição da questão da Marília Mendonça, ele que eu digo o publisher, para tentar captar a atenção do usuário por 6 segundos, porque hoje em dia esses 6,6 segundos não é um número aleatório, é um estudo. Podem perceber o comportamento de vocês, scrollando. Quanto tempo vocês param no post? Poucos segundos. É o tempo que você tem para captar a atenção. Vocês vão ver, por exemplo, muitos influenciadores, primeiro eles perdem uns segundinhos explicando o que eles vão falar. Gente, vamos falar aqui sobre isso aqui. Aí depois eles botam a vinheta deles. Eles se apresentam. Porque exatamente você tem pouco tempo, né, para se apresentar, ou para captar a atenção do usuário. Então, tem muita gente se aproveitando disso, mas fazendo errado. Perdendo justamente aquilo que é mais importante quando é publisher. Credibilidade, né? Só que, gente, a gente não pode fazer os amigos brigarem, né? A gente não pode fazer com que as marcas briguem com os publishers. Por quê? Ainda precisamos um do outro, né? Os publishers não sobrevivem se não tiver uma marca investindo. E eu não estou falando só de grandes players como Globo, SPN, sei lá, MTV, etc. Eu estou falando do influenciador. Esse cara que está provendo um conteúdo que, de alguma forma, não está praticando credibilidade, não tem uma marca que vai investir nele. Não vai ter nenhuma marca que investir nele. Como que ele sobrevive? Sobrevive, né? Então, gente, eu acho que a gente precisa muito praticar, continuar praticando relevância. E relevância a gente está falando de conectar com o seu verdadeiro público e credibilidade. Só que eu quero adicionar um itemzinho a mais que eu falo muito em tudo que eu pratico aqui, em todos os meus conteúdos, todas as minhas palestras, que é a conexão. E conexão, Estevam, mas o que é conexão, cara? Eu não estou entendendo o que é conexão. Me explica. Eu explico para você. Tem fórmula secreta para você ter essa palavrinha de conexão? Não tem fórmula secreta. Mas eu posso ajudar vocês, talvez, a tangibilizarem um pouquinho mais isso. Primeiro, ainda é de pessoas para pessoas. Para você se conectar verdadeiramente com alguém, você precisa realmente fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo com vocês. Você olhar olho no olho, olho no olho, olho no olho, falar com aquela pessoa verdadeiramente. Se entregar e a pessoa entender que você está aqui, cara, fazendo o teu melhor. Porque aí a pessoa vai abrir a porta da casa de você, da casa dela, para você entrar. Segundo, e como é que a gente pode, então, a partir dessa conexão verdadeira, né, a gente pode, então, trazer essa verdade à tona? Quando a gente pode, então, proporcionar, né, momentos realmente de diversão e alegria. Então, a conexão começa, talvez a forma mais fácil de você conectar é se eu ficasse contando piada aqui para vocês. Provavelmente vocês iam rir, vocês iam se divertir, vocês iam ser daqui super felizes. Mas não é minha essência, eu não sei contar piada. Eu sou péssimo nisso. Mas é uma das formas de se conectar. E olha que legal, tem muito publisher que se explora disso. Que usa esse artifício para se conectar com a audiência. E aí vem uma marca que quer realmente também ter uma linguagem divertida, feliz, alegre, ela pega um publisher que tem essa linguagem. Vamos pegar um exemplo? Oh, you lost your dog? Here, let's see. Here he is. Okay, keep your eyes shut. Don't peek at the surprise. Get in place. Go. Who are you talking to? It'll just be a second. And 3, 2, pictures. 3, 2, 1. Ta-da! Wow, is this your car? Yep. Thanks. Esse primeiro, ele não é de marca.
Mas percebam que daqui para cá muda. Ele continua provendo o quê? Diversão para a galera. Entretenimento na veia. Ele é um influenciador super famoso, Zé, que... Esqueci agora, alguém falou na aula lá, alguém falou. Depois, quem quiser saber, é um ilusionista da internet. Ele faz um monte de coisa assim. E aí vem uma marca que quer lançar um carro e aplica o carro dentro do storytelling dele. E aí olha essa fusão do entretenimento com a marca de uma forma super fluida. E esse é o primeiro insight que eu trago para vocês com relação até esse exemplo, que é, galera, sabe aquele passado que a gente viveu, onde as marcas e os publishers não eram tão amigos, mas eles conviviam? Mas sabe por que eles conviviam e estava tudo bem? É porque o publisher não era impactado pelo que a marca queria contar. Aqui, você vê nitidamente que houve uma fusão. A história é literalmente fundida uma na outra. Você não consegue simplesmente botar um banner aqui. Vou botar um banner aqui embaixo. Não tem um banner. Naquela época fazia sentido um banner. Porque os publishers eram autoritários e dominavam o planeta. Agora não, agora você precisa ter conexão. E se você botar um banner aqui embaixo, ela não vai ver. Ele não vai lembrar de você. Quando você bota um carro, você capta a atenção do cara. Lembra dos 6 segundos? Você capta a atenção do cara. E a partir do momento que você capta a atenção do cara, aí sim ele está propenso a saber mais. Somente a partir disso ele pode clicar no banner. Porque ele já viu que tem um carro aqui, ele já se divertiu com você como marca e abriu a porta da casa dele. Para você, cara, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu dou um exemplo, não sei se você lembra do curso, eu dou um exemplo muito forte sobre entrar numa festa. Quando você não é convidado para uma festa, como é que você entra numa festa? Você entra numa festa falando assim, galera, ó, cheguei, opa, sou Estevão, sou foda em branding content, gente, ó, trabalhando na Globo, hein? É assim que você entra numa festa? Você não entra numa festa mais assim. Talvez no passado, quando tinha publishers e marcas assim, bem separados, olá, as marcas não estavam preocupadas em entrar na festa. Elas iam meter um banner lá dentro. Não estava nem aí, porque ela não ia conversar com ninguém. Só que agora as marcas precisam conversar. Então, literalmente, para ela entrar numa festa, ela tem que ter um cara como esse aqui, que vai chegar, vai pegar na mão e vai falar assim, vem comigo, deixa eu te apresentar para as pessoas. Aí depois que eu te apresentar os 6,5 segundos, você já está apto, então, a dialogar com todo mundo. Enquanto isso, não faça isso. E aí você vê o exemplo que eu sempre dou, eu falo assim, quantas marcas não fazem o seguinte, trocam a imagem do perfil no dia do orgulho gay, no dia do orgulho nerd, mas só fazem isso no dia. Durante 364 dias do ano, não fazem porra nenhuma. E acham que estão na festa. Não, estou na festa do orgulho. Só o máximo. Não, vocês não estão. Ninguém está aí para você, ninguém lembra de você. Agora, quando você começa a prover conteúdo, você realmente se conecta com a pessoa, com o seu público, a sua marca começa a ser lembrada, e você está apto a entrar na festa, e em algum momento você vai conseguir conversar com as pessoas. Outro exemplo é memória afetiva. Gente, memória afetiva é outro que conecta muito. Não tem nada melhor do que você pensar alguma coisa assim, putz, lá em casa era bem assim, e lembro disso, nessa época eu fiz isso também. Nossa, isso é muito legal. Quando a marca entra neste contexto de memória afetiva, é muito bom, dá muito resultado. E aí eu trouxe um exemplo da Cartier, uma marca de luxo, que simplesmente foi o pós-pandemia, logo no pós-pandemia, onde os nova-iorquinos estavam assim, com crise de identidade, ninguém podia sair de casa, e pô, em Nova York, gente, as pessoas saem de casa, as pessoas vivem a cidade. Simplesmente a Cartier fez um especial no New York Times, impresso, aqui, tá? Onde ela não falou de Cartier. Ela demonstrou o amor que os nova-iorquinos tinham pela cidade. E como que ela demonstrou isso? Dizendo, eu sou Cartier, eu amo a cidade? Não. Ela deu voz às pessoas. Então, quando ela deu voz às pessoas, o que ela fez? Ela provocou uma memória afetiva naquelas pessoas nos tempos que elas viviam em Nova York antes da pandemia. Putz, lembra naquela época que a gente saía, nossa, a gente ia para o parque. E aí tem milhões de exemplos. São vários. Eles fizeram uma série enorme, se não me engano, foi mais de 100, se não me engano, depoimentos que eles pegaram. E cada um tinha uma memória afetiva.
E aí você fala, poxa, mas 100 pessoas com memória afetiva, o que isso muda o jogo? Porque essas 100 geram memórias afetivas e outras 200, e outras 500, e outras 1000, e gera realmente muita memória afetiva indireta, né? Porque aquele cara que de alguma forma fala assim, pô, eu vivi na cidade por 19 anos e eu amei cada dia. Aí ele fala assim, pô, também já vivi, eu já vivi há 20 anos. Cada um tem a sua memória. Então isso conecta. Aqui só deixar aqui para vocês, caso vocês queiram ler. E aí o outro que eu trago sempre também, falando de memória afetiva, isso aqui para vocês é o quê? Eu vou falar com a galera que não viu ainda. Para vocês que... O que é isso aqui? O que é? Tem certeza? Quem disse que não é Coca-Cola? Isso me remete a café da manhã, família. Te remete, cara? Porque o café é uma refeição, né? E geralmente se toma em família, de manhã, né? Você beberia esse café? Hoje de manhã tá aqui, minha mãe tá tomando café aqui na mesa. Então agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, e esse aqui? Esse daí já lembra uma questão, eu tô saindo para tomar o café da manhã, né? Não é algo que eu faria em casa, nesse mesmo padrão, né? Algo não já é um café obrigatório, né? Algo bem mais requintado. É sobre lazer, né? Alguém falou sobre lazer. É mais para sair de casa, adquirir algo que você não teria no teu dia a dia, no teu cotidiano. É sobre viagem, é sobre infância. Olha a quantidade de memória afetiva que eu estou trazendo em uma imagem. Eu não falei uma palavra aqui, eu não precisaria falar nenhuma palavra e eu trago um monte de elemento. Então é muito forte quando você traz memória afetiva e faz com que na hora que você tem que tomar uma decisão, comprar um produto, provavelmente você vai considerar esse aqui na hora de comprar, ou talvez até vai considerar pagar mais caro por esse, porque você sabe que esse aqui é como ele falou. Esse é aquele café que a gente toma na rua. Cara, às vezes nem é. Mas ele traz uma memória tão forte para você que você remete a algo de qualidade. E aí, gente, quando a gente fala de memória afetiva, só lembrar que às vezes não precisa também de grandes coisas não, tá? Esse aqui é um exemplo. Olha só, a minha linha de e-mails, né? Tinha um e-mail da Fábula, que é uma loja de roupa infantil, só que ela, olha isso aqui, se fosse aqui, ó, não tem nenhuma memória afetiva, não tem nada que me remeta a algo aqui. Só que o e-mail original veio com este emoji aqui. Um emoji já mexe um pouquinho com você. Sem falar que se diferencia, né? O emoji nem tanto, tem muita gente usando emoji. Mas olha só, esse aqui, cara, ele bota emoji. E o emoji que ele coloca não é um emoji qualquer. É um emoji que tem afeto. E afeto tem a ver com criança. Que é justamente a temática da loja, né? E aí, mais um ponto de conexão é quando o consumidor se enxerga no conteúdo, né? Isso é muito legal também. Quando você vê assim, cara, eu estou consumindo um conteúdo que eu consigo enxergar, faz com que ele tenha mais atração em querer ver mais e, consequentemente, querer comprar os produtos que estão conectados a essa história. Um exemplo que eu dou... First, Jenny got it. Then stupid Vicky got it. And I tried everything to get my period. Nothing. So, I faked it. Looks like Florida. Yeah, I got it. It's so red. Cherry Slush Club. Blood Sisters. They bought it. Hey, Katie. What's this? What do you think it is? I'm on my ladies' days. What do I think it is? Rubylicious nail polish. But she doesn't need to know that. We have to celebrate. No, we don't. Oh, it's family tradition. We're throwing you a first moon party. What the hell is a first moon party? Oh, it's one thing to lie to me, but to take that down, it's on. Hi, do you make vagina cakes? Hello? Then, people started showing up at my house. Grandpa, nice to see you. Oh my God. You're so grown My up. grandparents, my friends, This is so weird. Good to see you. my mom's friggin' coworkers. There she is. Hey, I got you the super pack. These are coffee filters. Yeah, I wasn't sure what brand you liked. I just didn't expect my mom to be such a freak. Pin the pad on the period. All right, separate up. Pin the pad on the period? Seriously? Do you know how hard it is to find a uterus pinata? I used to like marshmallows. Not anymore. This next one's for Katie and the weirdest birthday party ever. Mike, drop.
I'm a queen bee, come get it. When things couldn't get worse, Surprise! my dad showed up. What are you doing? You're missing the magician. You need to stop this. No one is having fun. What are you talking about? This party is a hit. Your grandpa is bobbing for ovaries like a champ. I faked it. Well, maybe you should open this first. Period starter kit. Aren't you gonna ground me for lying? Why do you think I threw you the first moon party? Would she think I wouldn't know? Periods don't have glitter on them. Sometimes you just gotta wait. Tem um produto, mas antes do produto tem toda uma história, onde inclusive as pessoas que são consumidoras daquele produto conseguem tranquilamente se enxergar e dizer assim, cara, todo mundo já misturou, menos eu, que droga, eu quero misturar. Aí depois que mistura, vê a merda que é. Não, literalmente, né? Então, assim, o produto se aproveita dessas histórias reais de pessoas, coloca essas pessoas ali realmente como um personagem e depois entrega o produto. Faz todo sentido. Olha, inclusive você pode ter um kit aqui, né? Entendi tudo. Rapidinho, conhece esse cara, Gabriel? É Gabriel? Não, acho que é Gabriel o nome dele. É um influenciador super famoso. E ele justamente coloca aqui um personagem na história, também com um produto, mas o produto é muito sutil. Entendi tudo aqui, mas a carteira que é bom... Tá com você não, né, Guilherme? Minha carteira? Tem certeza? Mas desculpa, tá, meu amor? Só um segundo aqui que só falta ter deixado isso em casa. Oi, que ideia você teve? Ah, é verdade! Eu posso pagar por aproximação com meu cartão Itaú no celular. Eu tenho até cadastrado aqui, mas eu nunca usei. Como é que faz? Tá, abri aqui, botei pra me reconhecer, confirmou que sou eu, e agora? Só aproximar? Gente, foi maravilhoso! Amei. E o bom é que é mais seguro, né? Sensacional, resolvido. Ah, não acredito. Não acredito. Olha o que tá no meu bolso, gente. Achei minha carteira. Olha, eu tô com a cabeça esses dias que eu vou te contar. Ele tá querendo impactar aqui. Tá contando uma história que tá representando quem? A mãe dos seguidores dele. Ela colocou a mãe desse cara, minha mãe é exatamente assim. E ele representa muito, tem muitas histórias sem marca, obviamente, que é representando a mãe das pessoas. Né? Cara, minha mãe é o comportamento da minha mãe. E aí, quando você vê isso, você fala assim, cara, vou falar pra minha mãe isso, que a minha mãe tem esse mesmo comportamento de perder as coisas, não sabe onde está, vou falar do cartão para ela. Agora resolve a tua vida só com o celular, né? E agora, quando você fala assim de conteúdo que conecta, né? E esse cara, que exatamente o nome dele é Diego, na verdade. É Gabriel, Diego Luz. Esse cara podia tranquilamente postar coisas desta forma com marca. Só que aqui, gente, olha só. Pensa se você quer engajar. Não está na pegada dele. Não está gerando entretenimento e não está colocando ninguém como ponto ali, né? Como representação da história, né? Não está. Então, assim, o engajamento desse tipo de custo é muito menor do que o outro. Então, o Itaú está gerando muito mais alcance porque está fazendo uma história que é orgânica, que tem as pessoas representadas. Um outro ponto é que quando ela estimula a reflexão, está alinhada aos interesses universais. Isso nada mais é do que as pautas mais emblemáticas de todas, né? Aquelas pautas que estão ligadas à sustentabilidade, pautas sociais, pautas ambientais. Então, ESG na veia, essas marcas podem se apropriar disso, se puderem, para poder trabalhar com seus conteúdos. E aí eu trago aqui um exemplo da Corona é vida, cerveja. A Corona simplesmente ela fez um Airbnb na Colômbia, proprietário dela, onde ela coloca simplesmente os imóveis para você alugar na Colômbia, mas olha que curioso, ela não coloca qualquer imóvel, ela coloca imóveis para alugar por temporada, mas que são sustentáveis. Por quê? Porque a pegada de Corona tem a ver com o meio ambiente. Então ela coloca ali a marca dela prestando um serviço, mas ligado totalmente a uma pauta universal, né? E ela não está fazendo isso à toa. Que ela coloca, inclusive, num lugar que é altamente turístico e altamente praiano, né? Então, o Corona também está conectado a isso. E um outro exemplo aqui, esse é bem curioso, do esporte. Nome? Afrodite. Profissão? Caminhoneira. Eu nasci Heraldo Almeida Araújo,
E desde criança eu nunca me identifiquei como homem. Na verdade, eu nunca entendi o que ia acontecer comigo. Já fui eletricista, empresário, até que descobri o caminhão. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu trabalhei com malharia. Eu mesmo fazia minhas calcinhas, bustier. Tatiana, com saudade de você. Quando fui pai, eu me senti realizada, porque me identifiquei muito com a minha filha. Há 3 anos, Heraldo morreu. Dá um sorriso aqui, só. E nasceu Afrodite. E nunca mais ela colocou uma roupa masculina. Eu não sou um caminhoneiro que virou caminhoneira. Eu sou uma caminhoneira que estava presa no corpo de um homem. E venci muitos preconceitos. Por que Shell é um publisher de conteúdo contando histórias de pessoas, como essa, por exemplo, né? Que essa é uma das histórias? Porque o post Shell está aberto só para quem? Só para mim? Só para você? Para você? Para você? O Shell está aberto para todo mundo. Então, quando ele conta histórias de todo mundo, significa que ele está aberto para todo mundo, inclusive para pessoas da mais diversa pensamento, possibilidades, todos, não somente aqueles que se acham superiores ou aqueles que se acham mais ricos ou os mais próximos, não, todo mundo. Então, ele conta histórias de todo mundo. E aqui, inclusive, ele ainda se apropria de uma pauta super relevante, né, para contar essa história, que é a pauta da diversidade, realmente, de gênero. O outro também é a questão, quando a gente fala de pautas universais, né, o New York Times fez uma série de conteúdos para falar sobre o sistema prisional feminino. E aí, quando você fala assim, cara, quantas pessoas conhecem o sistema prisional feminino? Quantas vezes o sistema prisional feminino é representado em séries, em filmes? Olha, eu só lembro de um. Qual é que vocês lembram? Orange is the New Black. Então, Netflix combinou isso com o New York Times. Cara, vamos falar desse assunto. Esse é um assunto importante. A gente precisa falar sobre o sistema prisional feminino. O New York Times fez uma série e, obviamente, quem ganha também? O Netflix, né? Mas o Netflix deixou de fazer, né? Na verdade, o Netflix provocou o New York Times para fazer algo que quebrasse a credibilidade dele, forçou uma barra. Não, era um assunto relevante, era uma pauta universal. Todo mundo, de alguma forma, tem interesse nessa pauta, porque tem uma pauta ligada, inclusive, ao feminismo, né? Então, faz sentido o New York Times provocar esse tipo de reflexão sem perder credibilidade. E o último, não menos importante, é quando a gente ensina, realmente, quando a gente presta um serviço ao público, né? E eu trago aqui um exemplo que acabou de sair, é bem recente, que a Unilever está recrutando, se não me engano, não sei se tem a quantidade aqui, mas acho que são 5.000 influenciadores para 5.000, né? Está contratando 5.000 influenciadores para produzir conteúdo, ou seja, o Unilever vai ser um publisher de conteúdo ligado ao quê? Limpeza. Limpeza em geral. E ela já tem um blog, só que ela tá, esse blogzinho talvez ninguém aqui conheça, só que ela quer agora ser referência nisso. Ela quer produzir conteúdo ligado a isso. Então, para isso, ela vai precisar de quem? Influenciadores. Se ela publicar, talvez não faça sentido, possa forçar uma barra, né? Mas quando ela consegue uma série de influenciadores publicando conteúdo ligado à limpeza e o teu produto vai ser inserido ali sutilmente, eu estou ensinando algo para a sociedade. E isso é gerar conexão. Um outro exemplo muito comum é médico. Oftalmo, pediatra, que produz muito conteúdo educacional, ensina com a consequência de dizer assim, cara, se eu estou te ensinando o que é catapora, cara, se você tiver um filho e ele tiver catapora um dia, saiba que eu estou aqui, eu posso te ajudar. Então, por isso que o médico também tem esse papel muito de educacional. Aí eu sempre falo que para a gente provocar tudo isso que a gente falou de conexão, a gente não pode esquecer de verdade, é um diagrama que eu uso em tudo, todas as vezes, todas as minhas palestras eu uso. É um diagrama da verdade, porque você precisa sempre que você estiver produzindo um conteúdo, seja como publisher na essência, ou seja uma marca que quer ser publisher, você precisa praticar essas 3 bolinhas aqui. Que é você precisa primeiro olhar qual é a verdade das pessoas, o que elas estão vivendo hoje em dia, qual é a essência dessas pessoas. O exemplo agora, por exemplo, que a gente viu agora
da menina que não tinha menstruado ainda. Qual é o problema que ela está vivendo hoje, né? Qual é o anseio dela? Qual é o desejo dela? Entenda qual é essa verdade. Entenda também a verdade do momento. Aí não é mais individual, é coletivo. O que as pessoas passam? O que o planeta tem a ver com essa temática? E aí, pegando novamente o exemplo da Hello Flow, né, da questão da menstruação, a sociedade é machista em relação a isso. Você precisa considerar isso nos seus kits. As pessoas, inclusive, têm vergonha em relação a isso. Então, é uma propriedade muito mais universal do que individual. E não podemos esquecer o terceiro, porque a gente está falando também de conectar marca com conteúdo. Você precisa entender a verdade da marca. E aí eu falo do exemplo da Vale. A Vale, ela pode querer falar assim, cara, eu quero falar de sustentabilidade porque as pessoas querem ser green, o mundo está precisando ser green. Então, eu, como Vale, vou dizer que eu sou sustentável. A Vale, como mineradora, é sustentável? Cara, ela não é uma verdade aberta. Ela extrai, derruba montanhas para extrair minério. Então, talvez não seja um conceito criativo vencedor para ela trabalhar. Ela tem que achar qual é o conceito criativo dentro da verdade dela para ela encontrar a conexão que ela vai conseguir ter com o seu público. Tá? E aí, obviamente, uma boa história, uma boa estratégia tem que ter personagens e histórias reais, né? E aí eu sempre dou exemplo aqui, que a gente pode usar pacientes, no caso de médico, consumidores, empregados. Então, talvez seja até uma zona segura, se você quiser contar histórias que de alguma forma engajem e traga a marca junto. Trabalhe com esses três aqui, comece com esses três. Isso tem muita propriedade e vai dar mais segurança para vocês. Oi. Gente, para fechar aqui, eu quero deixar duas provocações. Uma ligado mais à essência do material que eu trouxe e o outro relacionado à tecnologia. Primeiro, sou dentista e faço dancinha no TikTok. Eu bugo minha mente toda vez que eu vejo isso. Porque eu falo assim, cara, calma aí, se eu sou dentista, acho que a gente teve essa discussão lá, né? Cara, se eu sou dentista e eu estou fazendo dancinha no TikTok, o que isso tem a ver comigo? Lembra que a gente tem que provocar conexão? Esse cara está provocando conexão. Mas ele está conseguindo entregar o produto dele? Você balançou a cabeça, não. Credibilidade, perdendo credibilidade. Mas talvez esteja. O curso me provou isso, a galera lá me provocou isso. Eu era exatamente contra. Mas se ele for um médico de criança, se for um médico de adolescente, será que ele, de repente, estaria se conectando com o seu público dessa forma? É mais impossível. Se ele for um médico dessas meninas que estão menstruando, que justamente são aficionadas por esse conteúdo. Então, sim, talvez faça sentido. Mas é muito importante que isso não seja um grito. Não faça somente porque todos estão fazendo. Precisa ser realmente algo que faça sentido. O médico dançando faz sentido. O urologista não. Talvez não faça. Mas, de repente, um médico de adolescente faça. O urologista talvez um geriatra. Vamos lá. Se um geriatra estiver fazendo, será que faz sentido? Cara, eu já nem vou começar a dançar, aí vou nele, né? Acho que ele está fazendo de propósito. Então, não faça isso. E o segundo ponto, essa aqui é a Sandy. Vocês viram que eu estou no estratégia, eu usei o Bob Esponja porque veio na minha cabeça isso aí. Esse é um esquilo que mora embaixo d'água, gente. Cara, é um esquilo que mora embaixo, não faz o menor sentido na história. Faz o menor sentido na história. Mas é isso que é legal. Porque, às vezes, gente, a gente tem peixinho fora d'água ali, você fala assim, putz, cara, será que esse cara está fazendo sentido? Façam essa pergunta. A esquilinha embaixo d'água faz sentido, porque ela está preparada para isso. Ela está com a roupa ali. Então, ela é um veículo que ela talvez não seja consolidada. Mas, na prática, o ideal é que você não procure a Sandy. Procure um veículo consolidado. Eu não estou falando de veículo consolidado que é Globo, SBT, não. Pode ser um influenciador consolidado que já trabalha isso na essência. Para que você possa ser uma... Já tem a marca dele estabelecida, né? Já tem o sim, já pode. Exatamente. Para que você possa ter alguém realmente que pegue na tua mão para você ser apresentado na festa da Fenda do Biquíni. Literalmente. E essa é a pessoa que vai te conduzir na festa. Então, se você pega um cara que não tem ainda tanta consolidação, não está tanta referência no mercado, cara, esse cara, de repente, pode te atrapalhar. Ele vai largar a tua mão no primeiro momento. Então, cuidado na hora que você estiver provendo conteúdo, com quem vocês vão plugar. E o último tópico, nós temos tecnologia também, quando a gente produz conteúdo
com marca, a gente pode ter tecnologia. E a principal tecnologia que hoje está sendo falada pra caramba, que é a inteligência artificial, que com certeza vocês já devem ter falado como é que isso impacta na nossa vida como produtor de conteúdo. Eu falo que, assim, primeiro que esse carinha, esse robozinho aqui, ele pode ajudar a gente a juntar esses dois mundos. Como é que ele pode ajudar a gente a juntar esses mundos? Primeiro, esse cara pode, por exemplo, plugar num vídeo, esse exemplo aqui é real, por exemplo, ele pode plugar num vídeo e ele pode ler o vídeo. E quando ele lê o vídeo, eu venho aqui, que eu sou a C&A, eu venho aqui e ofereço as roupas parecidas ou iguais que tem na C&A e que a Juliette está vestindo. Esse foi um real de 2 anos atrás. Acontece. Olha só que uso legal do conteúdo, usando o melhor da inteligência artificial. Outro exemplo. Não vou fazer essa tortura com vocês aqui, mas é um vídeo da Oreo ensinando a fazer um milkshake. Esse videozinho, a Oreo fez uma série de receitas, videozinho curtos de 15 segundos, e deu na mão da Globo e falou assim: Globo, eu quero que passe somente nos intervalos comerciais quando um programa de televisão aparecer um milkshake. Ou quando um programa de televisão aparecer, sei lá, uma torta gelada de biscoito. Aí a gente falou assim: porra, como é que vocês vão ter que ter um carinha ali, um ser humano olhando, passou, agora, a Ana Maria Braga falou de milkshake, roda esse aqui. Não. Tem uma inteligência artificial por trás que está lendo toda hora o programa e ele vai lá e fala assim: o que tem? Falou milkshake. Ele vai lá e pega a peça de milkshake e roda no intervalo comercial. Inteligência artificial usada da melhor forma possível. Gente, essa inteligência artificial, hoje em dia, ela é muito questionada. Eu sou zero o cara que vai dizer para vocês: queimem os robôs, Exterminador do Futuro 3 está vindo aí. Não sou esse cara não, gente. Pelo contrário, eu adoro tecnologia. Mas tem que ter um cuidado, que é o seguinte, que é a reflexão que eu queria deixar com vocês para terminar, que é o seguinte: não é você que está buscando na web. Vocês já perceberam isso? A gente tem essa falsa ilusão que a gente está decidindo as coisas. Cara, não é. Você busca, só que quem está dominando a informação é o algoritmo. Né? A gente tem esse falso sentimento. E hoje a gente está explorando achando que a gente está vendo todos os nossos melhores amigos. Mentira. É o algoritmo que está dizendo para vocês quem vocês vão ter que ver. Tudo na mão deles. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem provendo conteúdo, produzindo conteúdo, porque isso pode acontecer. Se vocês usarem tecnologia como bengala, isso pode acontecer. É simplesmente: tecnologia, me dá aí uma imagem de um CEO de uma empresa de absorvente. Aí vem homens ainda segurando o absorvente. Não vai dar certo. Então, usem a tecnologia, a provocação é: usem a tecnologia como apoio, não como essência. A essência ainda está aqui, né? A essência ainda é de vocês, que senão vocês vão virar cada vez mais atrofiados, cérebros atrofiados. Porque o algoritmo vai fazendo isso, né? Não sei se vocês percebem no TikTok. Você vê um vídeo, eu lembro até hoje, eu vi um vídeo de uma pessoa que estava, sei lá, cortando unha. Meu amigo, o algoritmo só me entregou durante uma semana pessoas cortando unha. Eu falei assim: gente, por que eu vi aquela merda naquele vídeo? É uma coisa de doido. É igual eu ia para Disney e aí eu fui ver um vídeo de uma pessoa, eu busquei a pessoa para sair o vídeo dela na Disney. Só aparecia coisa da Disney. Eu já tinha ido para Disney, gente. Acabou, não quero mais isso. Próximo. Então, gente, será que realmente a maioria está certa? Será que a gente tem menos novas descobertas? Será que a criatividade está reduzida? Sim, com tecnologia sendo a essência do nosso trabalho, vai ser reduzido. Então, assim, se a gente precisa continuar trabalhando com sentimento, que é a essência da conexão, né? Conexão é realmente tudo que a gente falou agora, né? De proximidade, de representatividade, de colocar o outro no lugar, de pessoa para pessoa. Pensem muito bem qual é o papel que vocês querem para a tecnologia dentro da produção do conteúdo. Obrigado. Valeu, galera online. Valeu, galera. Ó, João dorme. Quer dizer, você viu no vídeo? Vamos ver. Para você que não dormiu e ficou igual o Gabriel, joinha para você. Valeu, galera. Obrigado. Dúvidas? Perguntas? Vocês têm tempo para perguntas? Tem tempo para perguntas? Não? Não, né? Já me olhou mal ali. Né? Valeu, galera. Obrigado pelo tempo. Até a próxima. Obrigado.
Tirar foto comigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela Obrigado a apresentação você. fantástica. Quero tirar foto com vocês três que vieram no chat. Deixa eu tirar um fotão com todo mundo também, né? Vamos? Vamos. Vamos juntar aqui, ó. Juntar aqui para tirar um fotão, vamos? Tenta tirar na frente pra gente bater a foto aqui também no Zoom, por favor. Aí fica complicado. Aí, calma aí. Assim, é surreal participar remotamente. Eu tô aqui de Manaus, não dá para estar aí, né? Mas eu me sinto, vamos lá, é uma imersão. É como se eu estivesse aí, é como se eu estivesse aí. Quem quiser abrir a câmera aí para aparecer na foto, vamos vir para cá, fica calma. Chega aqui para tirar uma fotão. Ó, chegou o fotógrafo, falou o profissional. Vai o Guilherme. Deixa eu deixar você lá. É meu vizinho, lá de Manaus. Ó. Cadê o cara de Manaus? Né? Muito gentil comigo. Quem quiser abrir câmera aí, ó, abriu um ali, Marco abriu câmera. Hein? Olha lá. Você que ficar no meio. Eu estou com microfones aqui, não estão bem. Não está no lugar certo. Dá certo. Tiraram, produzir o cenário, tira tudo.